O prédio se erguia, inocente, na rua Harbinger. Uma fachada de tijolinhos charmosa, floreiras transbordando de gerânios vibrantes. Era o tipo de prédio que sussurrava noites aconchegantes e manhãs tranquilas. Mas, sob a superfície, uma escuridão pairava. Uma força invisível pulsava dentro de suas paredes. Uma história de tristeza e medo. Aquele não era um prédio comum. Era um lugar onde o véu entre as realidades se afinava. Emily e David, um jovem casal cheio de esperança, encontraram o apartamento na rua Harbinger. Eles foram cativados pelo seu charme, cegos para os sinais sutis, a energia que se agarrava ao ar. Eles assinaram o contrato, suas risadas ecoando pelos cômodos vazios, inconscientes dos horrores que os aguardavam. Eles sonhavam em construir uma vida dentro daquelas paredes. Eles não sabiam que aquelas paredes guardavam segredos, segredos que sussurravam de volta. As primeiras noites foram quietas. A tranquilidade parecia envolver cada canto da vizinhança, como um cobertor de silêncio, enganadoramente pacíficas. Então, os sussurros começaram. No início, eram quase imperceptíveis, como se o vento estivesse brincando com as folhas. Murmúrios baixos e indistintos que dançavam no limite da audição. Pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Sombras piscavam na periferia da visão, desaparecendo quando confrontadas. Era como se a própria escuridão estivesse viva, observando. Objetos se moviam, aparentemente por vontade própria. Uma porta rangia sem motivo, um balanço balançava sozinho. Um livro fora do lugar. Um copo se estilhaçando no meio da noite. Pequenos incidentes que, isoladamente, poderiam ser facilmente explicados. Emily e David descartaram tudo como fruto de sua imaginação. O estresse da mudança, a adaptação a um novo ambiente, a acomodação de um prédio antigo. Mas no fundo, uma semente de inquietação havia sido plantada, criando raízes em seus corações. Eles não podiam ignorar a sensação de que algo estava errado, algo que não podiam ver, mas que sentiam a cada sussurro, a cada sombra que se movia. Uma noite, Emily acordou com um sobressalto. O silêncio da casa era quase palpável, quebrado apenas pelo som distante de um relógio marcando as horas. Um arrepio percorreu sua espinha, como se um vento gelado tivesse passado por ela. Ela sentiu uma presença, algo que não conseguia ver, mas que sabia estar lá. Uma presença opressiva preenchia o quarto, tornando o ar pesado e difícil de respirar. Emily tentou se acalmar, dizendo a si mesma que era apenas sua imaginação. Seus olhos se voltaram para o espelho antigo em frente à cama. Era um presente da avó de Emily, um objeto que sempre lhe trouxe conforto. Um presente da avó de Emily, que sempre dizia que o espelho tinha uma história própria, uma história que se entrelaçava com a da família. Uma figura tremeluziu em suas profundezas. Emily piscou, tentando focar, mas a figura parecia se mover, dançando nas sombras. Alta e esguia, com olhos que queimavam como brasas, a figura parecia observá-la, estudando cada movimento seu. Emily piscou, e a figura desapareceu. Ela se levantou, ainda tremendo, e foi até o espelho, mas não havia nada lá. Ela contou a David, mas ele descartou como um pesadelo. Um truque de luz, disse ele, tentando acalmá-la. Mas Emily sabia que não era apenas um sonho. Mas Emily sabia o que tinha visto. Ela não podia ignorar a sensação de que algo estava errado, algo que precisava ser descoberto. O reflexo de algo sinistro, algo que parecia estar esperando, observando, esperando o momento certo para se revelar. Algo que não era deste mundo. Emily sabia que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar seus maiores medos. Movida por uma crescente sensação de pavor, Emily mergulhou na história do apartamento. Ela passava horas na biblioteca, vasculhando arquivos antigos e documentos esquecidos.
Cada página virada parecia trazer à tona um novo fragmento de um passado sombrio. Ela descobriu uma notícia de jornal, amarelada pelo tempo. O artigo, quase desintegrando-se, relatava eventos perturbadores que haviam ocorrido décadas atrás. Contava a história de uma família que havia morado naquele mesmo apartamento. A foto mostrava rostos sorridentes, mas a história por trás deles era tudo menos feliz. O pai havia desaparecido sem deixar vestígios. A polícia investigou, mas nunca encontrou nenhuma pista. O mistério do seu desaparecimento permaneceu sem solução. A mãe e o filho, levados à loucura pela dor e pelo terror, fugiram do apartamento, para nunca mais voltar. O lugar ficou abandonado, com móveis cobertos de poeira e janelas quebradas. O apartamento permaneceu vazio por anos. As pessoas evitavam passar por perto, temendo a energia negativa que parecia emanar do local, considerado amaldiçoado pelos moradores locais. Histórias de assombrações e eventos inexplicáveis circulavam entre os vizinhos, alimentando o medo e a superstição. O sangue de Emily gelou. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber a gravidade do que havia descoberto. Seu lar idílico foi construído sobre uma fundação de sofrimento. O que antes parecia um refúgio perfeito, agora estava manchado por uma história de dor e tragédia. Um lugar marcado pela tragédia. Emily sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois dessa descoberta. O apartamento, com sua fachada moderna e atraente, escondia segredos sombrios que agora pesavam sobre ela como uma sombra constante. Os eventos se intensificaram. Arranhões nas paredes, risadas fracas e arrepiantes ecoando pelos corredores. Então, as mensagens começaram a aparecer, escritas em uma letra de aranha, como se queimadas no gesso. Saiam. Vão embora. Ele está vindo. O medo, cru e avassalador, apertou o cerco sobre Emily e David. Eles tentaram racionalizar, encontrar uma explicação lógica, mas a verdade era inegável. Eles não estavam sozinhos. Algo sombrio e malévolo compartilhava sua casa. Algo que os queria longe. Certa noite, em meio ao terror crescente, David viu a figura do espelho, de pé, aos pés da cama. Seus olhos queimavam com uma luz profana. Aquele foi o ponto de ruptura. Reunindo o pouco de coragem que lhes restava, eles fugiram, deixando para trás todos os seus pertences, seus sonhos, sua sanidade. Eles nunca olharam para trás. O apartamento na rua Harbinger havia reivindicado outra vitória. Sua escuridão permaneceu intocada. O apartamento da rua Harbinger ainda está de pé. Um sentinela silencioso em uma rua tranquila. Seus segredos permanecem trancados dentro de suas paredes, esperando pela próxima alma desavisada a cruzar o seu limiar. Você teria coragem de atender ao seu chamado? Você seria corajoso o suficiente para passar uma única noite no apartamento da rua Harbinger,